Eu já vi muitas pessoas falarem que a maior tragédia é a morte. Para muitas pessoas, a morte é uma tragédia porque existe uma separação física entre as pessoas. Então, quando nós estamos em um ambiente fúnebre, paira sobre aquele ambiente uma sensação, além de perca, mas uma sensação ou sentimentos misturados, como de tristeza, talvez sentimentos de mágoas, de rancor, de ódio, pode acontecer também em velório. Mas uma boa parte das pessoas, e muitas que me indagaram, quando eu perguntei qual era a maior tragédia da vida do ser humano, a maior parte respondeu que era a morte. Mas a maior tragédia da vida de um ser humano não é a morte. A maior tragédia da vida de um ser humano é ele viver sem propósito. Pois é mais trágico estar vivo e não saber o que fazer nesse mundo. O mais trágico não é a morte. O mais trágico é viver sem propósito. E estar vivo e não saber o porquê estar vivo. Infelizmente, a maior parte dos 7 bilhões de pessoas, isso aí para mais, não sabem o porquê estão nesse mundo. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém que não sabe qual é o seu propósito. Comemos, bebemos, casamos, estudamos, fazemos faculdade, nos aprimoramos, trabalhamos, nos divertimos, envelhecemos e depois morremos. E partimos muitas vezes dessa vida sem entender o verdadeiro propósito. Sabe, irmãos, os consultórios de psicologia, eles estão lotados de pessoas com a famigerada crise existencial. Isso mesmo, crise existencial. São pessoas que não sabem de onde que vieram, não sabem o que fazer com a vida e nem sabem tampouco para onde estão indo. Todos nós, eu e você, precisamos, pelo menos nesta vida, fazer 5 perguntas para vivermos uma vida eficaz. Todos nós precisamos fazer 5 perguntas para vivermos uma vida eficaz. Essas 5 perguntas que nós precisamos fazer, ela vai controlar a nossa vida. A sua vida e a minha vida está baseado nessas 5 perguntas que você deve fazer para você mesmo. E aí talvez vocês estão aí me perguntando, quais são essas 5 perguntas, bispo? Primeiro, anota. Primeiro, quem sou eu? É uma pergunta que parece ser simples, mas é uma pergunta muito difícil. Ela é uma pergunta difícil porque nós vivemos imitando tudo o que está em nossa frente. Nos vestimos como outras pessoas, falamos como outras pessoas, queremos ter o casamento de outras pessoas, achando que o nosso casamento é um fracasso, achando que a nossa vida é um fracasso, e aí começamos a imitar as pessoas.
queremos ter a família de outras pessoas, e isso é tão tenebroso que existem pessoas que querem ser e ter a vida de outras pessoas. Olha que trágico. Tem pessoas que querem viver e ter a vida de um personagem. Eu não sei se vocês já viram, tem aquela boneca chamada Barbie e tem o namorado dela chamado Ken. Quem já viu pessoas que fizeram não sei quanta cirurgia para se parecer com Ken? Então, quem sou eu? Quem é você? É a primeira pergunta que você deve fazer. Segunda, de onde eu venho? Essa é uma outra pergunta difícil. Até porque os cientistas divergem de nossa existência. E a sociedade moderna está certa que viemos dos macacos, por um processo chamado processo de evolução. Diz a ciência que o DNA do chimpanzé chega a ter semelhança de quase 99% dos seres humanos. O pai do evolucionismo, Charles Darwin, disse: não somos nada além de mamíferos que caminham ereto. O homem deixa de ser, na sociedade moderna, o homem deixa de ser a imagem e semelhança de quem verdadeiramente o criou para ser sucessor de um macaco. Quem sou eu? De onde que eu venho? E em terceiro, por que eu estou aqui? Eu tenho certeza que você já fez essa pergunta. Por que eu estou aqui? Qual é a minha razão de estar aqui? Porque essa pergunta é uma pergunta de propósito. Qual é o propósito da minha vida? Ou qual é o propósito da minha existência? Por que eu vim parar neste mundo? Por que eu estou aqui? Então essa é uma pergunta de propósito. Quarto, o que eu posso fazer? Primeira pergunta, quem sou eu? Segunda pergunta, de onde eu venho? Terceira pergunta, o que eu posso fazer? Terceira pergunta, por que eu estou aqui? E quarta pergunta, o que eu posso fazer? Essa é uma pergunta sobre habilidades. Porque eu estou aqui é uma pergunta de propósito. Porque o que eu posso fazer é uma pergunta de habilidade. Então, nós poderíamos perguntar, ao invés de falarmos assim, o que eu posso fazer, qual é a minha capacidade? É uma pergunta que você deve fazer. Qual é a minha capacidade? Porque quase 80% das pessoas que vivem nesse mundo estão vivendo abaixo de sua capacidade. Quase 80% das pessoas que estão vivendo neste mundo estão abaixo de sua capacidade. Sim, pasme isso. Talvez você está sendo podado, de viver e maximizar seu potencial. Quinto, então primeira pergunta, quem sou eu? Segunda pergunta, de onde que eu venho? Terceira pergunta, por que eu estou aqui? Quarta pergunta, o que eu posso fazer? E quinta pergunta, para onde eu estou indo? Essa também é uma pergunta que, além de polêmica, ela é extremamente difícil para milhares de pessoas, porque essa é uma pergunta sobre o seu destino. Se você não sabe quem é,
não sabe o seu destino. Não sabe o porquê está aqui. Se você não sabe o seu potencial, não sabe o seu destino. E lamento, profundamente, lamento em dizer que a sua vida vai ser simplesmente uma experiência. Se você não sabe o seu destino, se você não sabe quem é você, se você não sabe o que você pode fazer, o porquê que você está aqui, de onde que você veio, quem é você e para onde que você está indo, desculpa, você vai ser uma experiência de massa de manobra dos outros. Você vai ser, você vai estar, você vai se comparar àqueles ratos de laboratório, que eles são criados justamente para viver experiências, e mais nada. E aí, o que é que você diz? O que é que você está pensando em relação a isso? Mas vamos lá. Nós precisamos responder essas perguntas para vivermos uma vida eficaz. Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 21. Está na tela, gente? Provérbios 19, 21. O que é que diz? Muitos. A palavra está aí no plural. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece são os propósitos de Deus. Aqui nesse texto, vamos ouvir Deus falando através do sábio Salomão, que podemos ter ideias e pensamentos. Por exemplo, quem você quer se casar, onde você quer trabalhar, onde você quer morar, ter suas próprias ideias, melhor dizendo, mas Deus tem um propósito muito maior do que os seus planos. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele nos ensina de maneira poderosa. Primeiro, os propósitos são os maiores do que os planos. Os propósitos de Deus são maiores do que os nossos planos. Antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Pois quem nasceu primeiro não foram os seus planos, e sim os propósitos. Esse versículo é uma das declarações mais poderosas das Sagradas Escrituras, porque Deus está dizendo que os seus propósitos são muito maiores do que qualquer plano que você possa fazer. Eu chego à conclusão que a maior busca de todo ser humano não deve ser a conclusão que eu chego, que a maior busca de todo ser humano não deve estar nos seus planos, mas no propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Na mente de Deus, seu propósito é sempre maior. Por quê? Que na mente de Deus o propósito dele é maior. No texto original desse versículo que nós acabamos de ler, de Provérbios, a palavra propósito é a mesma palavra que conselho. Se voltarmos lá para o Salmo de número 139, que é o Salmo de leitura que nós fizemos, antes de você ser formado no ventre de sua mãe, Deus teve uma reunião, um conselho sobre você. Antes de você ser criado, Deus fez uma reunião, Deus fez um conselho, e quem estava nesta reunião e nesse conselho? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o motivo dessa reunião era exclusivamente você. Nesse conselho,
Eles falaram sobre a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, em que cidade, estado e país melhor dizendo, que você iria nascer, quem iria ser seus pais, quantos irmãos você teria, sua altura. Por isso que o texto diz: eu não tenho compromisso com seus planos, mas eu tenho compromisso com o meu propósito. No propósito de Deus não existe frustrações. Nos seus planos, nos meus planos, estão abarrotados de frustrações. E a maioria, quase que 99% dos nossos planos se frustram. Agora, o propósito de Deus nunca vai se frustrar. Porque antes de te criar, antes de você nascer, Deus já havia reunido o seu conselho para determinar sobre a sua vida e sobre a sua existência. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor por conta disso? Você acredita nisso? Vamos lá, vamos lá. Na mente de Deus, seu propósito é maior do que qualquer coisa. Na mente de Deus, o propósito dele é maior do que qualquer coisa. Então, o que é um propósito? Vamos definir aí, para esclarecer a sua mente. Vamos definir o que é um propósito. Primeiro, o propósito, ou um propósito, é definido como intento original. Propósito é definido como intento original. Isso quer dizer, propósito é entender o porquê você nasceu e para que você nasceu e de onde você veio. Quem te formou? Este é o primeiro significado do propósito. Segundo, o propósito é a razão pela qual uma coisa foi criada. Propósito é a razão pela qual uma coisa foi criada. Terceiro, o propósito é resultado desejado. Propósito é resultado desejado. Então nós podemos definir que o propósito é o resultado desejado do fabricante. Estou vendo um monte de cabeça fumaçando aí. Tudo que estamos vendo aqui tem um propósito. A cadeira que você está sentado, ela teve um propósito. O microfone que eu estou usando, ele tem um propósito. O projetor, as caixas de som, a filmadora, teu carro, roupa que você está vestindo, pois tudo teve um propósito antes de ser produzido. Nenhuma fábrica faz um produto para depois pensar como aquilo vai ser utilizado. Nada existe sem um propósito, e o propósito é a razão da existência. Então, o criador dessa guitarra aqui, ele não criou a guitarra e depois olhou para ela e falou assim: e agora, o que é que eu faço com ela? Eu não sei para que isso tem utilidade. Não, quando ele criou, ele já sabia o propósito dela. Ele já sabia que alguém ia tocar, que o som ia sair nos cachos. Então tinha um propósito antes, presta atenção, antes de ser, entenda isso, propósito, antes de ser criada, antes de ser feito, o dono, a pessoa que elaborou já sabia o porquê e para que ela iria servir. Eu quero aqui afirmar que o seu propósito já existia antes de você nascer. Então você não é um acaso.
Você não é obra do acaso. Não. O teu propósito causou tua criação. Por isso, você não é, e nunca foi, e nunca será um erro. Você não é um erro. Você não é um erro. Nenhum ser humano é um erro. Se enche de inspiração, por favor, aí, e diga para o irmão do estado do seu lado, diga assim: não se preocupe, você não é um erro. Diga: havia um propósito. Diga: havia um propósito. Diga: havia um propósito. Diga: havia um propósito para você fazer o extraordinário. O que você está fazendo e o que você vai fazer já existia antes de você. Uau, tremendo. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito importante entendermos. E se não entendermos isso, vamos ficar perdidos na vida, como dezenas e centenas e milhares de pessoas. Quero provar isso para você. Quero provar. Isaías 46, 9. Uau. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Dá para dar sequência? O 10, se os meninos puderem colocar para mim, por favor. Lembre-se das coisas passadas, das coisas antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Se puder colocar o 10, por favor. Ele está dizendo o quê? Nesse versículo: desde o início eu faço conhecido o fim. Aleluia. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito ficará de pé. Os seus planos caem. Os meus planos podem ir por água abaixo, mas o propósito de Deus ficará de pé. Aí ele diz: ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Deus fará tudo que agrada a Ele para cumprir o seu propósito. Só um momento, presta atenção aqui. Eu quero fazer uma exegese desse texto, desse versículo 9 e 10. Primeiro, lembre-se, isso quer dizer o quê? Não esqueçam. Deus está dizendo: não esqueçam. Deus está dizendo: não esqueçam, lembrem-se, lembrem-se. Segundo, eu sou Deus, não há outro. Ele disse: eu sou o cara. Não existe Darwin, não existe evolucionismo, não, eu sou o que sou, eu sou. Terceiro, eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Então por que Deus está falando assim? Ele está se diferenciando de qualquer outro Deus. E por que razão Deus é diferenciado? Olha o versículo seguinte, do 10. Porque eu sou o único que faço o fim antes do começo. Você vai ter que assistir essa ministração no mínimo 5 vezes. Eu sou o único que nunca começo no começo. Parece redundante, mas não é. Eu termino as coisas primeiro e depois eu vou começar. É o que Deus está dizendo, gente.
Glória a Deus. Deus nunca começa até que Ele tenha terminado. Deus não permite nada começar até que Ele já tenha terminado. Então, quando você nasceu, Deus já havia terminado a história da sua vida. Você não é uma obra inacabada. Deus sonhou com você na eternidade, reuniu-se Pai, Filho e Espírito Santo e disse: vamos projetar a vida dele, vamos dar um propósito à vida dele. E ele foi traçando todos os propósitos da sua vida, e quando os propósitos da sua vida foram todos colocados em ordem, ele disse: agora exista. Por favor, volta lá em Salmo de número 139, versículo de número 15 em diante. Salmo 139, 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui. Quando em? Escuta, essa palavra aqui, secreto, no mesmo original é conselho. Quando você foi formado, Deus teve um conselho e um consenso ao seu respeito. Aí ele diz: no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Dá sequência, meninos. Os teus olhos viram o meu embrião. Aleluia. Todos os dias determinados para mim foram escritos. Onde, Igreja Bíblica Ágape? Onde, irmãos? Onde? No livro, antes de qualquer um desses dias tivesse existido. Aleluia. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Oh, aleluia. Glória a Deus, esse Deus é maravilhoso demais. Aleluia. Então, quando Ele criou você, Ele já havia preparado tudo. Apocalipse 1:8. Vamos lá. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega. Glória a Deus, diz o Senhor Deus. O que é? O que era? E o que há? Ele é o que? O Todo-Poderoso. Por isso, sabe por que Deus, Ele se intitula Alfa e Ômega? Porque Ele é tanto o começo como o fim. Se você pensar no fim, é Deus. E se você pensar no começo, é Deus. Então, entre o fim e o começo, no meio tem a sua história. O que ele está dizendo aqui é que ele é o dono do tempo, dono das horas, dos minutos, dos segundos, dos milésimos. Ele não está restrito ao cronos, que é a personificação de nosso tempo real. A palavra cronos também vai abranger vai abranger a sua forma de falarmos sobre o tempo. Então nós podemos dizer que além de cronos, é cronômetro, cronologia e cronograma. Na mitologia grega, o Cronos era um deus do tempo que devorava os filhos. Observe que o tempo devora as pessoas hoje. Já viu assim? Pessoas perdidas no tempo? Já viu pessoas perdidas no tempo? Na mitologia grega, Cronos era um deus que devorava os seus filhos. Só que Deus não é Cronos. Deus é Kairos.
Do original grego, a palavra kairos significa momento certo, momento oportuno. Nesse tempo, Deus não pode ser medido, porque Ele é de eternidade a eternidade. Ele não está debaixo da influência do Cronos, porque Ele é eterno. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8, para a gente aprender. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um. Então Deus não está dentro da caixa quadrada do nosso Cronos, porque Ele é eterno, Ele é sublime, Ele é oportuno, e Ele é o momento certo. Então não se preocupe, sabe por quê? Não meça as vitórias de Deus sobre a sua vida com suas habilidades. Por quê? Porque o tempo é o tempo de Deus, e no tempo oportuno Ele se manifestará. No tempo certo Ele aparece. Deus não aparece e Deus não entra na história do mundo com o nosso tempo. Ele entra no tempo dEle. Você não conhecia seus pais? Você não sabia a família que você iria nascer? Não. Você não sabia que estado, cidade você iria nascer? Mas tudo que está acontecendo está convergindo para o seu propósito. Isso, é isso mesmo. Tudo está convergindo para o seu propósito. Agora tem algumas coisas que nós precisamos entender. Nenhum ser humano vive nesta vida sem propósito, nenhum. A tua concepção foi intencional. Deus preparou tudo antes de você nascer. Depois fez você nascer, e quando você nasceu, Ele te mostrou qual era o propósito que você deveria seguir. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 9, por favor. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ai, pastor, a minha vida é ruim demais, a minha vida é muito difícil. Ai, pastor, meu casamento, os meus filhos, pastor, o desemprego e tal, e tantas coisas. Vamos acumulando tantas coisas nessa vida, e aí deixamos de entender esse princípio da palavra de Deus, é que Deus preparou tudo em favor da sua vida. Mas vamos lá, tem um ponto importante dentro dessa ministração que eu quero esclarecer para vocês. Então aí, as indagações começam a aparecer. Então, bispo, por que coisas ruins me acontecem? Porque no processo de formação de nossa vida, as lutas e adversidades são um aperfeiçoamento que Deus permitiu para ganharmos musculatura espiritual. Então quer dizer, bispo, que antes de nascer, Deus já havia traçado, Deus já havia predeterminado, já havia um propósito para a minha vida, sim. E qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Ele preparou para você. Então, o que Deus preparou para você é inimaginável.
é inimaginável o que Deus preparou para você. O que Deus preparou para nós é inimaginável. Mas você pensa o quê? Ah, não, bispo, então Deus preparou e simplesmente está tudo bem e eu não vou fazer mais nada. Não, claro que não. As adversidades e as lutas vão ser o aperfeiçoamento que Deus vai nos dar. Agora, na vida, com um propósito de Deus na vida, nós passamos por 4 escolas. 4. A primeira escola são as escolas dos nossos erros. Por que, bispo? Porque vamos errar. Porque a gente vai pisar na bola. Porque a gente vai fazer caca. Porque a gente vai se precipitar. Porque a gente vai fazer um monte de coisa. Então, a primeira escola da vida é a escola dos nossos erros. A segunda escola da vida é a escola de erros de outros. Bispo, o senhor está dizendo que eu posso ser atingido pelo erro de outras pessoas? Sim. E nesse contexto aqui está as balas perdidas. Que a irresponsabilidade do outro, que deu um tiro a ermo, matou uma outra pessoa. Deus não tem nada a ver com isso, porque o propósito de Deus para essa pessoa que morreu, que faleceu, era o mais perfeito, era o maravilhoso, era um propósito tremendo, mas o erro de outras pessoas pode influenciar na sua vida. Essa é a segunda escola. Primeira escola, os meus erros. Segunda escola, o erro dos outros. E a terceira escola, o erro das circunstâncias da vida. O que é o erro das circunstâncias da vida, bispo? De repente, a pessoa estava em um determinado lugar, estacionou o carro, roubaram o carro dela. Mas, bispo, sabe por que não roubou? Sabe por que roubou? Roubou porque o anjo que estava em meu favor estava de folga hoje. Então, por isso que roubaram o meu carro. De repente, aconteceu um imprevisto na nossa vida. Algo que a gente fez de coração, mas de repente, são circunstâncias. O país está vivendo um problema muito sério na economia. Isso vai abalar todo mundo, porque isso é a escola das circunstâncias da vida. Quarto, e essa para mim é a melhor, é a escola das provações de Deus. Porém, Deus não é e nunca foi causador dos males humanos. Muito pelo contrário, Ele está sempre pronto para nos ajudar. E em todos os momentos da nossa vida, Ele está com as suas mãos estendidas, prontos para nos abençoar, independente dos nossos erros, independente dos erros dos outros, independente das circunstâncias da vida, independente das provações, Deus sempre mantém o seu propósito. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, meninos, por favor. Sabemos, diga, sabemos. Mais uma vez, diga bem forte, como que já está olhando o prato de feijão agora de meio-dia. Diga, sabemos. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Ô irmão, dá um aplauso, faz alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu. Foram chamados de acordo com o propósito de quem? Meu? O propósito da Igreja Bíblica Ágape? Não, o propósito do seu patrão? Não, é de acordo com o propósito de... Vamos lá, rapidinho. Romanos 8, 31. As circunstâncias difíceis vão vir. Ah, bispo, é porque Deus tem um propósito e eu vou viver numa boa? Não, não, não.
não é isso. Você tem um propósito de Deus na vida, as circunstâncias vão vir. E aí o que é que você faz? Você tem um propósito. E pode ter tranquilidade e certeza que nas maiores ou nos maiores vendavais da vida, Ele vai estar do seu lado. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Quem? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, o falatório, as infâmias, as calúnias, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Aleluia, mas apesar das pessoas falarem mal de você, apesar do desemprego, apesar da doença, apesar da morte, apesar das lutas, das adversidades, creia nessa palavra. Você não é uma obra do acaso, meu irmão. Eu sei que em determinado sentido parece que a vida não tem existência, parece que nós olhamos em determinadas circunstâncias, quantas pessoas tirando a sua própria vida, irmãos. Irmãos, o índice de suicídio em adolescentes cresceu. Gente sem propósito e andando neste mundo como zumbis. Deus não criou, Deus não configurou e selecionou um tipo de pessoas para servi-lo e para segui-lo. Não, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas em todas essas coisas, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Está passando por luta aí? Está passando por luta? Você que está me ouvindo aí, online, está passando por luta? Não se esqueça, em todas essas coisas, 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 não, você não é simplesmente um vencedor. A Bíblia diz que você é não, mas não é um vencedor dentro das suas próprias habilidades, e glória a Deus por isso, porque é propósito, e eu vou terminar falando sobre isso, que as suas habilidades são propósito de Deus, mas não são as suas habilidades, que Deus não olha para as suas habilidades e diz, uau, e que cara, mano. Deus olha e diz, uau, porque por mais que nós façamos, por mais que nós façamos, vamos sempre encontrar uma dificuldade da vida para depender de Deus. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Pois, estou? Você precisa se convencer, rapaz. Não é convencido, sou cara, oh glória a eu, louvado seja eu, e a glória é para eu. Não é isso, é convencido de que quem está em você é maior do que quem está no mundo. Quem está em você
pode ter certeza absoluta que você vai passar as adversidades dizendo: eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que as lutas da vida estão me cercando. Eu sei, bispo, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas ele está dizendo: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, e nem quaisquer poderes, aleluia, glória a Deus, nem altura e nem profundidade e nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então eu quero dizer que no fim, o propósito de Deus se cumprirá na sua vida. Bispo, e qual é o meu propósito? O meu propósito maior, central, Deus me criou para quê? Está escrito no livro do Gênesis. Quando Deus formou os nossos pais, Adão e Eva, e disse para eles o quê? Água, dominem. Peixes, dominem. Árvores, dominem. Aves, dominem. Então Deus deu o poder de domínio, gente. Uma única coisa que Deus não autorizou o Adão era que ele podia dominar uma outra pessoa. Pode observar que todo domínio de uma outra pessoa sempre acarreta em tragédia. Maridos possessivos que acham que são donos das mulheres, mulheres possessivas que acham que são donos dos maridos, pais possessivos que acham que são donos dos filhos. Deus abomina, sempre abominou a escravidão, sempre. Então o seu poder é um poder de domínio. Mas sabe o que aconteceu? Quando vamos ver o texto que nós deveríamos dominar, aconteceu algo terrível. Quando o pecado chegou em Adão e Eva, eles perderam o poder de domínio. Eles tinham o cuidado de Deus. Na viração do dia, Deus estava sempre disposto a se relacionar com eles. Para quê? Ampliando a visão e o domínio. Então temos um propósito. Qual é o propósito? Domínio. E eu vou dominar o quê? Aí você se relaciona com Deus, tem uma interação com Ele, e Ele vai dando as suas áreas de domínio. Então muita gente aqui vai ter o domínio em matemática. Tem outros aqui vão ter domínio em outras profissões. Um vai ser engenheiro, outro vai ser professor, o outro vai ser... Gente, isso é a área de domínio. As habilidades que você tem são as áreas de domínio. Então Deus criou você com um propósito, e esse propósito é dominar. Dominar o quê? Dominar aquilo que você tem mais habilidade para fazer. Aquilo que você se entrega de todo o coração. Olha aqui para mim. Se o seu trabalho é um peso, se a sua vida no seu trabalho é um peso, eu te aconselho, ore e depois vá procurar outro trabalho. Sabe por quê? Porque esse trabalho está te tornando escravo. E a mentalidade de escravo não é igual à mentalidade de filho. O maior problema é justamente isso. Deus deu propósito para todos nós, todo ser humano, essas 7 bilhões de pessoas, Deus deu propósito, porém nós nos perdemos no domínio. E o pior, o mais trágico, é pessoas que não têm habilidade de dominar algo que não lhe pertence.
Porque domínio não significa exclusividade, domínio significa responsabilidade. Sabe por que tanta gente nessa terra sem propósito? Porque sua área de domínio foi contaminada. E a partir daí, milhares de pessoas estão sendo dominados por seus desejos, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelos ressentimentos, ganâncias, avareza. Observaram que a partir do momento em que o pecado veio, o que nos domina é ganância, avareza, ressentimento, egocentrismo, idolatria, inveja, lascívia, mentiras, drogas, álcool, desejo de morte e de todos os transtornos de alma que possamos imaginar. A depressão que está controlando a vida das pessoas, as síndromes do pânico, transtornos de ansiedade, crises existenciais e tantas outras coisas que estão levando as pessoas para mais distante, bem mais distante de Deus. Se o nosso propósito é o domínio, e ao invés de domínio, ou ao invés de estar sendo dominado, de estarmos no domínio, estamos sendo dominados. E uma pessoa dominada, ela não consegue ver o seu propósito. Uma pessoa dominada, ela não consegue ver habilidades. Já viu pessoas assim? Eu não sei fazer nada. Ah, mas eu sou assim mesmo. É que eu sou burro mesmo. É que todo mundo vence e eu não. E ela fica presa dentro daquele sentimento que vai dominando a vida dela. E ela vai viver, escuta, está lotado, milhares de pessoas estão vivendo assim, estão sendo dominadas por ressentimentos, mágoas, tristezas do passado, rejeição, traição, e aí quem é dominado nunca vai ver o seu propósito. Então ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai morrer, e ele não vai alcançar o seu propósito. Eu quero terminar aqui. Por favor, meninos. E quero convidar você para a gente estar de pé. Sabe, irmãos, eu quero levá-los a entender, finalizando, e enxergar seu propósito de vida hoje. Eu quero te perguntar, qual é o seu propósito de vida? Se você me responder que você ainda não entendeu e nem encontrou seu propósito de vida, sinto muito te informar que você está sendo dominado por algumas coisas que estão te impedindo de ver o seu propósito e alcançar a sua área de domínio. Você precisa descobrir seu propósito, descobrir sua área de domínio e descobrir o que você pode fazer dentro da área de domínio para servir a humanidade. Servir a humanidade.